Hoje vamos contemplar o terceiro ministério dos santos anjos, a sua mediação. Eles são medianeiros. E nós vamos começar a nossa reflexão com a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 7. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se deu em resgate por todos. Tal é o testemunho que foi dado no tempo devido, e do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Diga a verdade e não minto. Frente ao pecado original da humanidade, a resposta de Deus foi o seu assentimento, a sua vontade para a redenção, para redimir-nos, pois estávamos caídos, separados de Deus, sem possibilidade de nos levantarmos deste estado de indigência. Por isso, o mistério da encarnação, São Paulo o exprime com as seguintes palavras aos Gálatas: ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho único, nascido de mulher. Por isso, a partir do pecado original, o mistério da encarnação ficou ligado à redenção. E por isso as palavras que o Senhor dirigiu à serpente são chamadas o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Disse Deus à serpente: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça ao tentares mordê-la no calcanhar. Jesus Cristo é nosso Redentor a partir do momento da sua encarnação. Mas a sua obra culminou no seu mistério pascal, isto é, na sua morte e ressurreição. E olhando para Jesus Cristo na cruz, nós podemos ver nele, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote que oferece ao Pai o único sacrifício que lhe é agradável em favor de toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é a vítima de expiação. Portanto, Jesus oferece-se ao Eterno Pai por todos nós. Portanto, podemos dizer que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na cruz está crucificado a sua natureza humana, porque Deus, enquanto Deus, não pode morrer, não pode sofrer. Deus, enquanto Deus, é impassível. Mas a humanidade sacrificada de Jesus, unida à sua divindade, adquire aos olhos do Pai um valor infinito. E por isso, nesta posição única, Jesus converte-se em sumo eterno sacerdote da nova eterna aliança. Por isso diz-nos a carta aos Hebreus que com uma única oblação ele tornou perfeitos para sempre os que foram santificados.
Por isso, com toda a razão, diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, ele, o Senhor Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. E esta verdade de fé está de acordo com a palavra que Jesus disse no Evangelho a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós contemplarmos o Senhor na última ceia, ele deixou como memorial do seu sacrifício. Portanto, Jesus, na última ceia, antecipou a sua entrega ao Pai em reparação pelos pecados do mundo inteiro, e, ao mesmo tempo que Jesus deu-se a si mesmo na mão dos apóstolos, nas mãos da sua igreja, como Eucaristia, o Senhor investiu também os seus apóstolos do seu sacerdócio. Na força da sua palavra, fazei isto em memória de mim. E desta forma, na última ceia, uniu a sua igreja, que já está presente na pessoa dos seus apóstolos, sumos sacerdotes com Cristo da nova eterna aliança, e por isso o Senhor uniu a si a sua igreja e transformou a sua igreja em sacramento de salvação, como diz o Concílio Vaticano II. E o que é que quer dizer que a igreja é sacramento de salvação? Quer dizer que ela é intermediária, ela é o canal de todas as graças que provêm dos méritos infinitos da obra redentora que Jesus operou em nosso favor. E por isso, a Igreja, unida a Cristo como sua cabeça, a Igreja é a medianeira de todas estas graças que ela transmite a todos aqueles que realmente aceitam a salvação que Cristo nos trouxe. Por isso, a Igreja é necessária à salvação dos homens. E por isso, o Vaticano II, na Lumen Gentium 14, diz-nos o seguinte: de facto, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se presente em nós, no seu corpo, que é a Igreja. Ao afirmar-se expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria Igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no número 846, diz-nos a mesma coisa, mas com outras palavras. Portanto, toda a salvação que nos vem de Jesus Cristo, cabeça, é-nos transmitida através da Igreja, que é o seu corpo místico. E por isso, podemos dizer sem medo de errar que a Igreja participa da única mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E se nós contemplarmos esta realidade, a Igreja participa da única mediação de Cristo, nós podemos fazer esta pergunta: quem faz parte
da Igreja Corpo Místico de Cristo. E esta resposta deve ser dada à luz do dogma, creio, na comunhão dos santos. Portanto, fazem parte da Igreja os anjos e os santos, formam a Igreja triunfante, as almas do purgatório, que se purificam no purgatório, formam a Igreja padecente, e todos os que neste mundo participam e pertencem ao corpo da Igreja pelo batismo. Portanto, todos aqueles que foram batizados na água e no Espírito e professam a fé católica e apostólica, como a Igreja reza na primeira oração eucarística, que é chamado o cânon romano. E também pertencem à alma da Igreja. Todos aqueles que o procuram de coração sincero. Ainda não receberam o batismo, ainda não chegaram à plenitude da revelação, à plenitude do conhecimento da verdade, mas o procuram de coração sincero, diz-nos a Igreja na quarta oração eucarística, que está no Missal Romano. E então, pensando em todos os membros que pertencem ao corpo de Cristo, nós podemos dizer que a Santíssima Virgem, e isto diz-nos o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 64, que é repetido pelo Novo Catecismo, 967, diz-nos que a Santíssima Virgem é um membro iminente e inteiramente singular da Igreja. Porquê? Porque ela, como ninguém, participou num grau supremo no mistério do sofrimento redentor de seu filho na qualidade de sua mãe. Mas o seu papel, o papel de Maria em relação à Igreja e a toda a humanidade, ainda vai mais longe. Ela cooperou de modo singular com a sua fé na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. E é por isso, é por essa razão, que Maria é nossa mãe na ordem da graça. E continuando as palavras do catecismo, que repete o que foi dito pelo Concílio Vaticano II, pelo documento Lumen Gentium, e eu vou ler a passagem, porque a passagem é tão linda e tão rica, que seria uma pena que eu fosse explicar com minhas palavras o que a Igreja professa no seu magistério. A Lumen Gentium 62 diz o seguinte: esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na Anunciação e que o manteve inabalável junto à cruz, até à consumação eterna de todos os eleitos. De facto, depois de elevado ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Agora, para evitar
todas aquelas acusações que os protestantes fazem contra a Igreja Católica, porque dizem que Cristo é o único mediador, conforme está escrito, e nós rezamos aos santos, rezamos aos anjos, rezamos à Nossa Senhora. Portanto, para evitar más interpretações como esta que acabei de dizer sobre a mediação da Santíssima Virgem, o Catecismo da Igreja Católica, continuando a citar a Lumen Gentium, diz-nos o seguinte e explica-nos isto. Eu peço realmente a vossa atenção porque são palavras muito importantes do magistério da Igreja. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a eficácia. Efetivamente, nenhuma criatura se pode equiparar ao Verbo encarnado e redentor. Mas, assim como o sacerdócio de Cristo é participado de diversos modos, pelos ministros e pelo povo fiel, e assim como a bondade de Deus, sendo uma só, se difunde variadamente pelos seres criados, assim também a mediação única de Cristo não a exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas que participam desta fonte única. Nós podemos compreender claramente estas palavras se nós vamos para a vida prática. São Paulo diz-nos que o Pai tudo criou através do seu Filho, tudo foi criado por ele e para o seu Filho e para ele. Portanto, Jesus Cristo, único mediador da nova eterna aliança, pode servir-se de todas as suas criaturas. Na história da Igreja, quantas vezes Deus se serve dos santos anjos para vir ter conosco? Quantas e quantas vezes Deus se serve de nós que somos pobres pecadores? Quantas vezes Deus se serve da nossa palavra para tocar no coração de alguém? Quantas vezes Deus se serve de um conselho nosso para ajudar num caso de necessidade? E nós somos pobres pecadores. E Deus se serve de nós. Quantas vezes Deus mesmo se serve da criação muda? Por exemplo, hoje, quando nós assistimos às catástrofes naturais, isto são sinais que Deus nos dá para dizer-nos que nós não somos proprietários da criação. Somos simplesmente administradores enquanto estamos vivos. Quando nascemos neste mundo já encontramos tudo aqui e quando morremos não vamos levar nada, vamos deixar tudo como encontramos. E nós, por maior que seja a sabedoria humana, por maior que seja a ciência, nós não podemos controlar nada. E Deus mostra-nos que realmente, perante as forças
da natureza, nós somos tão pequeninos, tão pobres. E são simplesmente elementos da criação. Se Deus serve-se de tudo, mas Ele é a fonte de todas as graças, de todas as luzes, de todas as inspirações, de tudo que Ele quer transmitir. E o facto de Deus servir-se de tantos e tantos instrumentos não significa que em nada obscurecemos a sua única mediação. Porque todos aurimos da mesma fonte que é Ele e só Ele. E, portanto, dentro da única mediação de Cristo, como sumo sacerdote da nova eterna aliança, em relação aos homens, também estão integrados nesta participação da única mediação de Jesus Cristo, os santos anjos. E eles cooperam de maneira única com Cristo na nossa salvação, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Com outras palavras, todos os anjos são espíritos. São de uma natureza que não tem nada de material. São puros espíritos. Em primeiro lugar, estão ao serviço de Deus. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, os envia com um ministério, com um serviço, em nosso favor, que somos herdeiros da salvação que Cristo operou a nosso favor. Portanto, Deus se serve dos seus anjos como medianeiros entre Ele e os homens. E isto já está presente no Antigo Testamento. E há uma passagem na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, onde isto aparece muito, muito claro. Em Gênesis 28, 10, 13, no sonho de Jacob. Diz-nos o livro do Gênesis: Jacob saiu de Bersabé e tomou o caminho de Harã. Chegou a determinado sítio e resolveu passar ali a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho. Viu uma escada apoiada na terra, cuja extremidade tocava ao céu. Ao longo desta escada subiam e desciam os anjos de Deus. Por cima dela estava o Senhor que lhe falou. Será que com a vinda de Jesus à Terra esta mediação acabou? Foi abolida? Claro que não. No Antigo Testamento, o Senhor mostrou a escada de Jacob e os anjos que subiam e desciam. Mas o Senhor estava no topo da escada. E o Senhor cita esta passagem da escada de Jacob por ocasião do chamamento apostólico a Natanael. Está escrito em João 1, 50, 51. Disse Jesus a Natanael: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, acreditas? Verás coisas maiores. E acrescentou: em verdade vos digo,
vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, vocês vejam, no sonho de Jacó, o Senhor está no topo. Quando Jesus está na terra, os anjos continuam subindo e descendo, mas agora sobre o Filho do Homem. E isto está de acordo com o que está escrito, que por um pouco de tempo Jesus fez-se inferior aos anjos. Por quê? Porque ao assumir a nossa natureza humana, Jesus ficou sujeito às contingências da nossa natureza, menos no pecado. Sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, fatigou-se, sofreu perseguição, incompreensão, ofensas, blasfémias, sofreu toda a sua paixão e sujeitou-se à morte. É nesta contingência da nossa natureza que Jesus tornou-se por pouco tempo inferior aos anjos. E, portanto, os anjos, diz Jesus, sobem e descem por cima do Filho do Homem. Portanto, Jesus quer, durante os 33 anos que esteve no meio de nós, quer no tempo da igreja, os anjos passam a ter sempre esta dupla mediação. São os embaixadores de Deus junto de nós e são também os nossos embaixadores junto de Deus. Vou concretizar isto com outras palavras para que vocês compreendam melhor. Por exemplo, os anjos sobem com as nossas orações, com as nossas intenções, com as ofertas, as obras da nossa vida e sobem até ao trono de Deus e descem com as graças que Deus tem para nos dar. E esta dupla mediação nós encontramos também na Sagrada Escritura, no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 12 a 15, que diz o seguinte: Rafael disse a Tobit: enquanto oravas tu e a tua nora Sara, eu apresentava diante do Senhor as vossas orações. Enquanto enterravas os mortos, também estava contigo. Quando, sem lentidão, te levantavas e deixavas de comer, a fim de os sepultar, não deixava de ver a tua boa obra e estava junto de ti. Por isso, Deus enviou-me para te curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 que apresentam as orações dos justos e tem lugar diante da majestade do Senhor. E esta mediação não só está fundamentada na Sagrada Escritura, mas também está fundamentada na liturgia universal da Igreja. Há uma máxima na Igreja que diz: a lei que rege a fé é a mesma que rege a oração. E na oração eucarística número 1, uma das orações depois da consagração
é esta que eu vou vos ler agora. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Contemplem uns segundos esta oração. O sacerdote tem sobre o altar Jesus Cristo, que nasceu no altar e que morreu no altar, misticamente, nas espécies eucarísticas. E a Igreja pede ao Pai que Jesus, que é sobre o altar, como vítima, seja apresentado pelo anjo no altar celeste diante da vossa divina majestade. Portanto, o anjo leva esta oblação única, o sacrifício da nova eterna aliança, junto ao altar do céu, diante do Pai. E que nós vamos receber na comunhão esta mesma vítima, Cristo, que nasceu, morreu e ressuscita misticamente, nós, através da comunhão eucarística, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Portanto, a própria Igreja professa e reza esta dupla mediação angélica. E como foi dito há pouco, a Santíssima Virgem, mesmo depois da sua assunção, não abandonou esta sua missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. E isto também é válido para os santos anjos. Por isso, eles desejam unir as suas vozes às nossas. Por exemplo, no final de cada prefácio, a gente diz, o prefácio é aquela oração da ação de graças pelo mistério que estamos a celebrar, e o prefácio sempre termina, por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Portanto, no fim de cada prefácio, a igreja, o céu desce, a igreja militante sobe, e nós que estamos ali na Assembleia, na igreja, unimos aos anjos e santos para adorar o Deus 3 vezes santo. E também os anjos querem unir as suas vozes às nossas quando nas missas dominicais e em todas as solenidades e festas rezamos ou cantamos o Glória que os anjos cantaram na noite de Natal. Portanto, os anjos querem unir-se a nós na adoração e no louvor, mas também na intercessão. Reparem na mensagem de Fátima. Em 1915, o anjo apareceu à Lúcia e às companheiras, mas manteve-se ao longe enquanto as pequenas rezavam o terço. E foi em 1916, que já os 3 pastorinhos estavam juntos, que o anjo, na primavera, aproximou-se dos pequenos e falou a primeira vez. E a primeira palavra foi dita
na mensagem de Fátima foi esta: não temais, sou anjo da paz, orai comigo. E ajoelhado em terra, curvou a fronte até ao chão, os pastorinhos imitaram, e o anjo pronunciou estas palavras que os pequenos repetiram: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Portanto, vocês vejam que o anjo convida os pastorinhos a rezarem com ele um ato de adoração, de fé, de esperança e de amor, e eles, ao mesmo tempo, fazem uma intercessão reparadora. Peço-vos perdão para os que não adoram, não creem, não esperam e não amam a Deus. Vocês sabem que a diferença que existe entre súplica e intercessão. Súplica é quando pedimos uma graça para nós. Intercessão, quando pedimos uma graça para os outros. E o anjo realmente convida os pastorinhos a rezarem com ele esta intercessão reparadora. E podemos fazer hoje uma última pergunta. Será que a realidade dos santos anjos intercederem por nós só se baseia numa revelação privada, como Fátima, mesmo que esteja aprovada pela Igreja? Claro que não. Este diálogo de Fátima é uma prova da verdade que a Igreja ensina. E quando é que a Igreja ensina que os anjos intercedem por nós? É exatamente quando, na Santa Missa, rezamos o ato penitencial, fórmula A. O sacerdote e os fiéis, todos juntos, porque nós somos pecadores, porque pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Nós não merecemos o perdão de Deus. E é por isso que nós pedimos, em primeiro lugar, a intercessão de Nossa Senhora. Em segundo, a intercessão dos anjos. Em terceiro, dos santos. E em quarto, dos irmãos que estão ali na Assembleia conosco. Que roguem a Deus por nós, implorando aquele perdão e aquela misericórdia que nós não somos dignos de receber. Por isso, milhares e milhares e milhares de vezes por dia, sempre que se reza este ato penitencial, pedimos, entre outros, a intercessão dos santos anjos que rezem a Deus por mim. Peçam a Deus por mim o seu perdão e a sua misericórdia. Por isso, a Igreja, mais uma vez eu volto a dizer a máxima, a lei que rege a fé é a mesma que rege a oração. Portanto, em cada Santa Missa, todos, sacerdote e fiéis, recorremos à intercessão dos anjos, por causa da nossa indignidade. E para terminar, eu gostaria de vos convidar a rezardes comigo a Jesus, Senhor dos Anjos, a seguinte oração. Senhor Jesus,
santificai-nos sempre com a vossa graça e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel e de todos os anjos, a sabedoria que nos ensina a trocar os bens deste mundo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.